Bom, é basicamente isso que eu vou te ensinar e te mostrar hoje nesse vídeo em 3 passos. Primeiro eu vou te mostrar como ganhar todos os meses com FIIs. Depois eu vou te mostrar como montar a carteira na prática. E por último eu vou te ensinar a escolher os seus próprios FIIs para colocar na carteira. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar um like no vídeo, no YouTube aqui. Não custa nada para você, muda o meu dia, a vida e da nossa empresa aqui também. Então eu mostro tudo que você quer receber conteúdos como esse, tá? Beleza, como que faz para ganhar R$ 3.634 todo mês com fundo imobiliário? Eu tô aqui com a planilha aberta, com uma carteira que eu construí. Só lembrando que não é uma recomendação de investimentos, ok? E eu tô usando só como exemplo. Para quem não sabe, eu não posso fazer recomendações no canal, mas eu tenho um time de análise da Finclass que pode e faz. Eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo, pra ficar comigo até o final. Essa carteira tem 6 fundos imobiliários de classes diferentes: shopping, logística, papel, renda urbana e diversificado. E com R$ 403.910 investidos, ela gera R$ 3.634 por mês. Isso dá 10,85% ao ano todo mês pingando na sua conta. Já, mas 400 mil é muito dinheiro. Concordo com você. Mas me responde uma coisa: quanto que custa um apartamento para comprar hoje em dia? Uma vez de 2 quartos, uma cidade grande, custa fácil 400, 500 mil, até mais talvez. Isso antes de descontar financiamento, IPTU, imposto de renda, manutenção, comissão de imobiliária, fora isso do inquilino atrasar, quebrar alguma coisa, ou simplesmente sair, você ficar mesmo com o imóvel vazio. Agora, olha aí, os mesmos 400 mil FIIs, você ganha 3.634 por mês, sem inquilino, sem imobiliária, sem IPTU, sem reforma. E além disso, o dividendo de FII é isento de imposto de renda para pessoa física. O aluguel do apartamento, você paga até 27 euros de IR, e o provento, zero. É limpinho, não. E se um dia você precisar de dinheiro, você vende suas cotas pelo aplicativo, em 2 dias está na sua conta. Não dá para fazer isso com imóvel. Eu não tô dizendo que imóvel é ruim, mas se o objetivo é renda passiva mensal, o FII faz isso de um jeito muito mais eficiente. Eu vou te ensinar a montar, então, uma planilha igualzinha a minha, coluna por coluna. Assim você consegue calcular quanto qualquer carteira de FII rende por mês e acompanhar a sua carteira. A primeira coluna é o título de fundo: XPML11, HGL11, KSR11, aí você vai colocar os fundos que você escolhe. A segunda coluna é a classe: shopping, logística, papel, só para você se organizar. A terceira coluna é a quantidade de cotas, ou seja, de R, e o provento, zero, cai limpinho na conta. E se um dia você precisar de dinheiro, você vende suas cotas pelo aplicativo e em 2 dias está na sua conta. Não dá para fazer isso com imóvel. Eu não tô dizendo que imóvel é ruim, mas se o objetivo é renda passiva mensal, o FII faz isso de um jeito muito mais eficiente. E agora eu vou te ensinar a montar, então, uma planilha igualzinha a minha, coluna por coluna. Assim você consegue calcular quanto qualquer carteira de FII rende por mês e acompanhar a sua carteira. A primeira coluna é o tipo do fundo: XPML11, HGL11, KSR11, aí você vai colocar os fundos que você escolher. A segunda coluna é a classe: então, shopping, logística, papel, só para você se organizar. A terceira coluna é a quantidade de cotas, ou seja, você coloca quantas cotas você comprar de cada fundo. Quarta é o preço médio que você pagou por cota, e a quinta coluna é o total investido. Isso significa basicamente a quantidade de cotas que você comprou vezes o preço médio. Se você tem 634 cotas do XPML11 e pagou 109,21 por cota, o total investido é 69.239, que é muito simples. A sexta coluna é o peso do fundo na carteira. Então você pega o total investido naquele fundo e divide pelo total investido na carteira inteira. Eu tenho 69.239 no XPML11, a minha carteira inteira soma 403.910 nesse caso, então 69.239 dividido por 403.910 vai dar 0,171, ou seja, 17,1%. O XPML11 representa 17,1% da minha carteira. A sétima coluna então vai ser o dividend yield de 12 meses, é o DY, e ele é o percentual que aquele fundo te paga de provento por ano em relação ao preço da cota. Esse número você pega pronto no Fundamentos, de graça, ou em vários outros sites, é só você digitar o ticker e tá lá. XPML11 tem um dividend yield de 10% ao ano. Isso significa que a cada R$ 100 investidos nesse fundo, você recebe aproximadamente R$ 10 de dividendo por ano. A oitava coluna vai ser o dividend yield mensal. Você pega o dividend yield de 12 meses e divide por 12. O XPML11 tem 10% ao ano, aí você divide por 12 e dá 0,84% ao mês. E a nona e última coluna é a renda mensal. Você pega o total investido e multiplica pelo dividend yield mensal. 69.239 vezes 0,84% dá R$ 583 por mês. Essa é a renda que o XPML11 gera para você. Aí você faz isso para cada fundo, soma a última coluna e você tem um total de proventos isento de R da sua carteira por mês. No meu caso, 3.652. E cada fundo paga um percentual diferente. O KNCR11, que é o fundo de papel atrelado ao CDI, está com um yield de 13,7% ao ano. O HGLG de logística está em 8,42%, por exemplo. Então são segmentos diferentes, pagam valores diferentes, e é por isso que a diversificação importa tanto. Mas isso daqui a gente vai falar na terceira parte do vídeo. Agora, para saber quanto a sua carteira paga de proventos no total, você precisa do dividend yield médio ponderado. E não é só somar os dividend yields e dividir pelo número de fundos. Tem que ser a média ponderada, porque cada fundo tem um peso diferente na sua carteira. É só multiplicar o peso de cada fundo pelo yield dele e somar tudo. O XPML11 representa 17,1% da carteira e tem um dividend yield de 10%. Então, 17,1% vezes 10% dá 1,71%. O HGLG representa 20,6% e tem um dividend yield de 8,42%, que dá 1,73%. O KNCR11 representa 15,3% e tem um dividend yield de 13,93%, então dá 2%. O NXRF11 dá 1,73% e o DRXF11 dá 1,83%. E o BTLG11 dá 1,7%. Você soma tudo isso, vai dar 10,8% ao ano. Esse daqui é o dividend yield médio ponderado da minha carteira. Tiago, por que não pode ser a média simples? Bom, porque imagina que você tem 2 fundos. Um representa 80% da sua carteira e o outro rende 6% ao ano. O outro representa 20% e rende 14%. A média simples daria então 10%. Mas na realidade, como quase todo o seu dinheiro está no fundo de 6%, o rendimento verdadeiro da sua carteira está muito mais perto de 7,6%. Então a média simples te engana. A ponderada te mostra a verdade. Beleza, mas eu quero receber mais, ou menos. Como que eu descubro quanto que eu preciso investir para chegar no valor que eu quero? Agora que você tem o dividend yield médio ponderado, fica muito fácil. Pega quanto você quer receber por mês, multiplica por 12 e divide pelo dividend yield médio da carteira. Você quer R$ 10.000, 10 mil vezes 12 vai dar 120 mil. Você divide por 10, 85% e dá 1,1 milhão. Sempre a mesma conta. Muda o valor que você quer receber e o resto é tudo igual. E aí você não precisa chegar lá de uma vez. Você vai investindo todo mês. Investindo dividendos. Aí vai tendo um efeito bola de neve fazendo o resto. Cada mês mais cotas, mais dividendos, mais cotas, mais dividendos. E quando você percebe, o dinheiro já está trabalhando mais do que você. Bom, já indo para o segundo passo então. Como montar sua carteira de FIIs na prática? Eu vou explicar desde o comecinho, porque muita gente nem sabe por onde e como
comprar um fundo imobiliário? A realidade é que não tem mistério nenhum. Você pode comprar em praticamente qualquer banco ou corretora, pode ser pelo Inter, pelo Nubank, pela XP, pelo BTG, tanto faz. O processo é muito parecido em todos, mas para facilitar, eu vou te mostrar passo a passo pela XP. Você abre o aplicativo, você clica no botão escrito Bolsa e depois em negociar. Na parte de negociar, você digita o ticker, o código do ativo que você quer comprar. E se você não sabe o que é um ticker, né, é o apelidinho oficial do ativo na bolsa. Todo fundo imobiliário tem o seu apelido oficial. É um código de 4 letras e números. Você pega o XP Malls como exemplo, o XPML11, ele é um FII de shopping, um dos mais famosos do Brasil, e quando você clicar nele, vai aparecer um monte de informação na tela. Primeiro de tudo, confere o nome do fundo para ter certeza de que ele é o certo. E logo abaixo dele tem um botão escrito tipo de ordem. E aqui toma muito cuidado, porque o tipo de ordem é basicamente como você quer que a sua compra seja executada. A primeira é a ordem limitada, aqui você define o preço máximo que aceita pagar pela cota. O XPML11 está custando R$105. Aí você só quer comprar se cair para 103. Então você coloca uma ordem limitada de R$103 e espera. Se o preço chegar lá, a compra é executada automaticamente. Se não chegar, você não compra. É como se você dissesse para o mercado que eu só compro no meu preço. Aí depois vem o stop loss e o stop gain. Esses dois funcionam como ordens automáticas de proteção. Stop loss é tipo um botão de emergência. Então você programa assim: se a minha cota cair até um certo preço, vende. Por exemplo, só aceito 5% de prejuízo, caiu 5% vende. Traders usam mais isso, né? É quase uma trava para você não perder mais do que você aceitaria perder. E o stop gain é o contrário. Se subir até certo preço, vende e garante o lucro. Um exemplo muito rápido. Imagina que você comprou a R$105, colocou um stop gain a 115, bateu lá, vendeu, lucro no bolso, ganhou R$10. Agora, sendo bem honesto, quem está investindo em FII, pensando em longo prazo e nos dividendos mensais, você provavelmente não vai usar nenhum dos dois agora. E aí tem a ordem inteira. Essa daqui é basicamente comprar agora e pagar depois. Quase um crediário da bolsa. Você leva o ativo hoje, mas só paga daqui a 16, 30, 90 dias. Eu sei que parece tentador, mas tem juros, envolve prazo e a chance de dar muito errado existe. Eu não recomendo para quem está começando e nem para quem está investindo há muito tempo. Já trabalhei muito com o termo e não é uma boa ideia. Esquece essa ordem por enquanto, tá? Aí depois você tem a ordem de mercado, vai ser bem direto. Eu quero comprar agora pelo melhor preço disponível. Você clica, ordem executada na hora, pelo preço que o mercado tiver naquele segundo. Sem nenhuma negociação, sem espera. E para quem não quer ficar definindo o preço e só quer garantir a compra, essa resolve. Mas é perigosa se você vai comprar algo com liquidez, tá? E por último, a minha favorita, para quem está começando, é a ordem rápida. E não, já disse tudo, é a versão mais simples de todas. A gente pegou todo aquele processo, simplificou no botão só, você escolhe o ativo, coloca a quantidade de cotas e com um clique a ordem já é executada. Tem esse lado de, se você for comprar algo que tem pouco liquidez, não é o melhor negócio, mas é a mais simples, tá? Você não precisa configurar nada, você não precisa pensar demais. Então, resumindo, tem 5 tipos de ordem, mas para quem está começando, as duas resolvem o problema inteiro. As outras, você vai aprender no caminho, conforme você for ganhando mais confiança. E tem uma outra coisa que aparece na tela, que confunde muita gente. Tenho certeza que muitos primos já investem e não fazem ideia do que significa. Que é aquela tabelinha que aparece vários preços em verde e vermelho. Parece até uma coisa de filme, né? Aquilo aí a gente chama de livro de ofertas ou book de ofertas. E pra você entender o que é isso, pensa numa feira. De um lado, tem gente querendo comprar maçã e o preço que cada um está disposto a pagar. E do outro, tem gente vendendo maçã e o preço que cada um está pedindo. O livro de ofertas é a mesma coisa. Os compradores de um lado, vendedores do outro. E aí, esse aqui é o exemplo real de XPML11, por exemplo. Do lado da compra, tem alguém querendo pagar R$109,31 pela cota. Do lado da venda, tem alguém pedindo R$109,33. Esse espacinho de 2 centavos, entre os dois, a gente chama de spread. Essa aqui é a diferença entre o que um quer pagar e o que o outro quer receber. E quando alguém cede, o comprador aceita pagar um pouquinho mais ou o vendedor aceita receber um pouquinho menos, aí o negócio acontece. A cota troca de mão e o dinheiro também. É assim que funciona na bolsa o tempo inteiro, milhares de pessoas negociando ao mesmo tempo. E se você usar a ordem rápida, o sistema compra pelo menor preço de venda disponível naquele momento. É automático. E se você usar a ordem limitada, você define o preço que você aceita pagar e a sua oferta entra na fila esperando alguém aceitar. Se você quiser usar esse tipo de oferta, você pode, né, usando como broker de qualquer corretora, qualquer banco. Isso ajuda muito a conseguir preços melhores pelas cotas. Mas, se você está comprando o seu primeiro FII, vai começar com pouco dinheiro, não precisa se perder nisso, manda uma ordem rápida, compra pelo preço que tiver e segue a vida. Com o tempo você vai começar a prestar mais atenção nesses detalhes. Agora vamos para os campos que você precisa preencher antes de mandar a ordem. Eles são só 3. É molezinho. O primeiro é a quantidade, aí que não tem segredo, é quantas cotas você quer comprar. E o mais legal dos FIIs é isso. Você não precisa comprar um fundo inteiro, você pode comprar uma cota e depois outra cota. Então, se uma cota de XPML11 está custando R$109,33, você pode comprar uma cota só, uns 100 e poucos reais, você já dá um pedacinho do shopping. E o segundo campo é o preço de compra. Se você escolher a ordem rápida, esse campo já vem preenchido automaticamente para você com o melhor preço de venda disponível naquele momento. Aí você não precisa mexer em nada. Agora, se você escolher a ordem limitada, aí é aqui que você coloca o preço máximo que você aceita pagar. Lembra da feira? É aqui que você fala, eu só compro essa maçã aqui por esse preço. O terceiro é validade, que é muito importante também. Só que é basicamente até quando a sua ordem fica ativa. Nem sempre a sua ordem é executada na hora. Então você precisa dizer pro sistema assim, ó, fica tentando até quando. E geralmente você tem algumas opções. Pode ser para hoje, ou seja, se não executar até o final do pregão, cancela automaticamente. Ou pode ser uma data específica. Por exemplo, fica tentando executar até sexta-feira. Então, se chega a sexta e ninguém vendeu no seu preço, a ordem expira, nada acontece. É isso. Então é muito simples, né? São 3 campos. Quantas cotas você quer, por quanto você quer pagar e até quando você quer esperar. Preenche os 3, confere o valor na tela e manda a ordem molezinha. Além disso, você vai manter uma planilha ou um caderninho para ter um controle. O que importa é você anotar qual fundo comprou, quantas cotas, a que preço e os dividendos que você recebeu no mês. Bom, indo para a terceira parte do vídeo, então. Como que eu escolho bons FIIs para minha carteira? E vamos voltar para a planilha. Repara que ela tem fundos de classes diferentes. Shoppings, logística, papel, renda urbana. Isso não foi por acaso. Primeiro ponto, você precisa diversificar. Não coloca todo o seu dinheiro num fundo só. Se aquele fundo tiver um problema, sua carteira inteira sofre. Então tenda ter entre 3 e 10 fundos de segmentos diferentes. Na nossa planilha são 6. Esse é um bom número para você começar. Um bom ponto sobre os FIIs é que eles já te oferecem diversificação naturalmente com relação aos imóveis. Pensa que se você comprar um terreno, você vai estar em um lugar fixo e vai ser um só. Quando você compra um fundo, você compra vários imóveis de uma vez só. Um dos fundos que eu citei, o DRXF, tem 122 imóveis. Imagina investir em 122 imóveis com R$90. Segundo ponto, entenda os tipos de FII que existem. Tem 2 grandes grupos principais. O primeiro são os fundos de tijolo. Esses daqui compram imóveis de verdade. São shoppings, galpões, supermercados, escritórios, hospitais. Eles te pagam aluguel todo mês. Na nossa carteira, o XPML11 é dono de pedaços de 28 shoppings. O HGLG11 e o BTLG11 são donos de galpões de logística, que são aqueles onde a Amazon e o Mercado Livre guardam as mercadorias. E o TRXF11 é dono de imóveis alugados para redes como Açaí, Atacadão, Albert Einstein, Ciro Libanês. O segundo grupo são os fundos de papel. Esses daqui não compram imóvel. Eles emprestam dinheiro para empresas do mercado imobiliário e recebem juros de volta. Na nossa carteira, o KNCR11 é atrelado ao CDI. Quando a Selic está alta, ele paga mais. E o MXRF11 é atrelado à inflação. Quando
inflação sobe, ele paga mais. E além desses dois grandes grupos, tem outros tipos. Tem os híbridos, que investem em imóveis em segmentos diferentes, tem os fundos de fundos, que compram cotas de outros fundos, e tem os hedge funds imobiliários, onde o gestor tem liberdade para investir no que achar melhor. Eu gravei um vídeo explicando cada um deles em detalhe, vou deixar o card aqui em cima, mas para quem está começando, entendendo tijolo e papel, você já cobre a maior parte do mercado. E terceiro ponto, você precisa aprender a ler os números do fundo. Eu sei que quando você ouve números, às vezes dá vontade de fechar o vídeo para alguns de vocês. Sabe quando você recebe o boletim do seu filho na escola? Você não precisa entender de pedagogia para olhar aquele boletim e saber se está tudo bem ou não. Você vai olhar para as notas, você vai ver se tem uma matéria vermelha, se tiver, você vai conversar com ele para entender o que aconteceu. É simples assim. E tem 5 indicadores que funcionam como um primeiro filtro. Eles não te dão a resposta final, mas eles te ajudam a separar os fundos que merecem a sua atenção dos que você pode descartar de cara. Eu vou abrir 3 fundos da nossa carteira agora e te mostrar como eu faço isso na prática. Assim você pode sair desse vídeo sabendo como fazer um filtro inicial. Vamos começar pelo XPML11, que é o fundo de shoppings. O primeiro indicador é o dividend yield, é o percentual que o fundo te paga de dividendo por ano. Esse fundo aqui está em 10%. Então a cada R$ 100 investidos, você vai receber R$ 10 por ano. Para o fundo de shopping, é uma nota boa. Um ponto aqui é que você precisa desconfiar de um yield muito alto, tipo 16, 17%, que pode ser uma armadilha. Vou dar um exemplo real. Em setembro de 2022, o LZR11, que é um fundo de tijolo, que normalmente pagava 78 centavos por cota, de repente distribuiu 5,65 por cota. Um yield de 4,81% no mês. 7 vezes acima da média. O que aconteceu? O fundo vendeu um imóvel na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, alugado para Clariante por 203 milhões. Essa grana entrou no caixa e foi distribuída como dividendo extraordinário. Parece interessante. Só que se você olhasse só para o yield anualizado daquele período, você ia achar que o fundo pagava 50% ao ano. E não paga. Nunca pagou. Foi só um evento pontual que não é recorrente. Então sempre que um yield parece bom demais ser verdade, vai atrás do relatório e descobre de onde está vindo aquele dinheiro. Se veio de venda de imóvel, de liberação de reserva, de qualquer coisa fora do normal, o número tem que falar. Não é o rendimento do fundo. O segundo é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Todo fundo tem um patrimônio real. Os shoppings, o dinheiro em caixa, tudo que ele tem de verdade. P sobre VP te diz se você está pagando caro ou barato por esse patrimônio. Se está abaixo de 1, você está comprando ele com desconto. Se está acima de 1, você está pagando a mais. O XPML11 está em 0,99, ou seja, é um preço justo. E o terceiro item é a vacância. A vacância é o percentual de imóveis vazios dentro do fundo. Imóvel vazio não gera aluguel, não gera dividendo. Esse fundo tem uma vacância de 4%, por exemplo. Então 96% das lojas dos shoppings dele estão ocupadas. É uma nota excelente. A quarta coisa que você tem que olhar é a liquidez, que é o quanto esse fundo negocia por dia na bolsa. Se ele negociar muito pouco e um dia você quiser vender, você pode ter dificuldade de encontrar comprador. Aconteceu direto comigo no vídeo onde investi uma prata toda semana pra gente comprar isso daqui de uma vez só. O XPML11 negocia 20 milhões por dia. É alto. Você compra e vende na hora. Se você for investir 1 milhão de uma vez, você pode até ter um problema de liquidez, mas nada que investir em várias ordens não resolve. E o quinto, ele é a gestão. Quem está cuidando do seu dinheiro? O XPML11 é gerido pela XP Vista Asset, é uma das mais gestoras do Brasil. O fundo tem mais de 700 mil cotistas, 28 shoppings no portfólio, é um fundo grande, consolidado, com histórico longo. Então você olha o boletim do XPML11. Aí você olha pro yield, ok, preço justo, quase tudo ocupado, fácil de negociar, gestor de confiança. Nada é em vermelho. Então, passou no teste para passar para a próxima análise. Agora vamos trocar de segmento e olhar o KNSR11, que é um fundo de papel. Dividend yield de 13%, mais alto que o XPML11, faz sentido, né? Vai ser em 14,75. Os fundos de papel que são atrelados ao CDI estão pagando bem. PVP de 1,03, preço justo ali, meio justinho, nota ok. Vacância, fundo de papel não tem imóvel. Aqui a nota equivalente seria o risco de crédito. Se quem pegou dinheiro emprestado não pagar, o fundo vai sofrer. O KNSR é gerido pelo Tnea, que é comprado pelo Itaú, são mais de 150 bilhões sob gestão, e eles emprestam para empresas sólidas com garantias fortes. Nota boa, liquidez de mais de 20 milhões também, um dos fundos mais negociados da bolsa inteira. Gestão da Tnea, Grupo Itaú, gestão de peso, com a estrutura de um dos maiores grupos financeiros do país por trás, é limpo também, passou. E por último, TRXF11, que é um fundo de renda urbana. Dividend yield de 12%, excelente para o fundo de tijolo, nota ok, é ok para boa, né? PVP de 0,91, então aqui fica bem interessante. Eu lembro que eu falei que abaixo de 1 é desconto. O patrimônio desse fundo vale R$ 100 por cota, mas o mercado está vendendo a R$ 91. Então você está comprando com 9% de desconto. É como se estivesse vendendo uma nota de R$ 100 por 91. Nota ótima. Vacância zero, literalmente zero, são mais de 120 imóveis em 17 estados alugados para redes como Açaí, Atacadão, Albert Einstein, Estilo Libanês. O prazo médio dos contratos é de 9 anos. Inclina não sai fácil, nota máxima, liquidez de mais de 24 milhões por dia, nota boa, gestão da TRX Investimentos, que fez a maior captação da história dos FIIs, mais de 3 bilhões. Então, um boletim bom, passou. Isso funciona para qualquer FII da bolsa. Você pega o ticker, abre o relatório do fundo, ou procura em algum site, olha os 5 indicadores, e aí decide se você vai se aprofundar ou não no investimento. O que eu sugiro que você faça é separar o seu dinheiro, colocar no CDB ou numa caixinha, qualquer coisa com liquidez diária e ir acompanhando os FIIs que você escolheu durante 1, 2 meses, para ganhar confiança e decidir se quer investir ou não. Também não esquece de abrir e acompanhar os relatórios pelos sites sociais desses fundos. Aliás, no começo do vídeo, eu falei que eu não posso recomendar FIIs, mas os analistas da FinClass podem. E se você não quer investir sozinho, se você não quer ter uma trabalheira para escolher os próprios fundos, que eu mostrei no vídeo é só o começo, ou se você tem medo dos riscos, na FinClass você tem acesso a carteiras recomendadas, com até 17 fundos imobiliários montados por analistas certificados, tá? Com relatórios mensais explicando o que está acontecendo no mercado, quais fundos estão baratos, quais estão caros e o que fazer com cada um deles. Além de centenas de aulas com alguns dos maiores nomes do mercado financeiro do Brasil. Tudo que eu te ensino nesse vídeo é o básico para você começar. A FinClass pode te ajudar a ir para outro nível e te fazer ter noites mais tranquilas de sono. O link está na descrição. E como o aniversário da FinClass está chegando, se você está na lista de espera agora, você vai poder assinar a FinClass com 50% de desconto. Eu, obviamente, não perderia essa se tivesse no seu lugar. Bom, espero que tenha gostado. Até o próximo. Tchau.